Olá, professores, professoras, professores coordenadores, PCNPs e demais funcionários e profissionais da educação. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta formação da ATPC. Hoje, juntamente comigo aqui, direto do estúdio, a professora Sandra. Bom dia, professora Sandra. Bom dia, professor Ademir, muito obrigada. Eu desejo boas-vindas, a todos os professores da área de Ciências Humanas que estão nos assistindo, os PCNPs, professores coordenadores e todos os gestores. Desejo uma ótima manhã de formação. Ademir? Ok, muito bem. Então vamos agora à apresentação da equipe. Então, a equipe de Ciências Humanas, como já mencionamos, eu componho essa equipe, professor Ademir, a professora Sandra Jardim também compõe, já está aí, e também nós temos a professora Gisele Teles, de Geografia, a professora Juliette Melo Aquino de Souza, Sociologia, e também a professora Lucilene Regina Jerônimo, de Sociologia. Então, esta é a equipe aqui da EFAP, que compõe aí a área de Ciências Humanas. Bem, dando sequência, então vamos agora ao tema desta formação. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que trata, portanto, do uso do vídeo em sala de aula. E além, é claro, da questão mais teórica, nós vamos também tratar da questão do material de apoio, fazendo algumas análises relacionado ao que está disponível em vários trechos de situações de aprendizagem. Então vai ser bem interessante vocês acompanharem esta formação. Mas eu peço aí que vocês já separem o diário de bordo de vocês, lembrando que é importante realizar o registro, até mesmo para perceber e pensar no percurso formativo de vocês. Hoje, enquanto vocês vão aí pegando o diário de bordo, então hoje aqui, como já mencionei, a formação vai ser bem interessante. Vamos então agora aos objetivos. Então, para vocês aí, compreender o que o vídeo pode ser utilizado como recurso para fins pedagógicos, comentar sobre os vídeos no material de apoio e relacionar as habilidades e objeto de estudo. Veja que essa é uma parte importante da formação de hoje. E também apresentar uma análise crítica e dialógica sobre os conteúdos inseridos nos vídeos. Tá? Então, e aí, o nosso percurso de pauta hoje será assim. Recurso relacionado ao ensino e à aprendizagem em ciências humanas e sociais aplicadas. Material de apoio, então, localizando as indicações, onde está no caderno, Análise crítica das indicações e o processo de ensino e aprendizagem. Vamos falar também das competências socioemocionais, que está atrelado ao uso do vídeo em sala de aula. Avaliação, um saiba mais, referências, portanto, depois a gente encerra. Bem, professora Sandra, e depois? Perfeito, obrigada, professor Ademir. Bom, nós vamos começar a conceituar e problematizar a importância do uso de vídeos em sala de aula, no planejamento de nossas aulas, e principalmente e especificamente, quero dizer, na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Acredito eu que a maioria dos professores já utilizam vídeos retirados em redes sociais ou até mesmo vídeos disponibilizados pela unidade escolar. Então, esses vídeos, eles são importantes no planejamento da sua aula. E esse vídeo precisa estar consonante com o currículo em ação. Ele precisa estar presente no planejamento e ele precisa estar ciente de todas as formas de aprendizagem. Estar voltado ao ensino e aprendizagem, ok? Então, eu vou começar a passar para vocês alguns pontos importantes na hora de exibir um vídeo dentro dos 4 componentes de nossa área de conhecimento. Bom, o uso de vídeos é um recurso didático de ensino apropriado para muitos propósitos, muitas finalidades. E uma dessas finalidades, podemos citar, é despertar a atenção dos estudantes. Diversificar a metodologia torna-se importante no aspecto de você
potencializar todos os objetos de conhecimento e as competências e habilidades próprias do seu componente, da sua área. Então, o vídeo é mais um recurso, mais uma ferramenta que pode auxiliar nessa diversificação de grandes metodologias. O segundo ponto é inspirar os estudantes para uma produção solicitada, né? Não apenas exibir, não usar apenas o vídeo como forma de exibição, como forma de instrumento, mas possibilitar que os estudantes, de forma protagonista, consigam produzir e elaborar os seus próprios vídeos, as suas próprias intenções e finalidades pedagógicas. O terceiro ponto é aperfeiçoar as habilidades de escuta. Nós temos gostos, né? Às vezes até similares, né, professor Ademir? E até divergentes sobre determinado vídeo, determinado filme. Mas é importante que os estudantes participem deste processo também, sejam escutados e sejam levantados os seus gostos, as suas memórias, os seus interesses no ramo do cinema também. Porque eles também têm acesso, eles também cultivam e eles também produzem cultura. Então, quando falamos de vídeos, nós possibilitamos a participação mais protagonista dos nossos estudantes. O penúltimo ponto é planejar. Usar qualquer vídeo. O vídeo é o recorte principal da formação de hoje. Mas qualquer instrumento, qualquer metodologia, qualquer recurso que usamos em sala de aula, é necessário um planejamento. É necessário estar no plano de aula de cada professor. Então, assistir o vídeo antes da aula, possibilitar as reflexões a partir deste vídeo antes da aula ocorrer, é importantíssimo. Então, a gente frisa aqui a importância do planejar neste processo. Se você me permite, professora Sandra, tem um ponto que eu acho bem interessante. Vamos lá. Que se trata, por exemplo, da questão aqui de despertar a atenção. E aí, professores, é importante mencionar o seguinte: o vídeo, no geral, tem muito recurso tecnológico, cores, imagens, tecnologia envolvido. Então, fazer com que todo esse recurso tenha uma finalidade pedagógica. Então, esses recursos são variados. No geral, né, estudantes gostam dessa movimentação, da tecnologia, de efeitos especiais, da narrativa de um vídeo. Então, fazer a transposição disso, utilizar esse recurso com finalidade educacional é muito interessante. E também auxilia aí no processo de ensino-aprendizagem, principalmente, às vezes, para os estudantes que talvez tenham um pouco mais de dificuldade em relação à leitura e à escrita. Por meio do vídeo, ele consegue captar as sensações, consegue pensar, estabelecer relações cognitivas para também se desenvolver no processo de aprendizagem. Professora Sandra? Obrigada, ótima contribuição. É importante destacar também, professores, que o vídeo ele não pode, ele não deve ser apenas o ponto principal da aula que vocês estão planejando. É bom a gente destacar a palavra recurso. O vídeo é um recurso, mas ao elaborar o plano de aula, tem que estar bem focado, tem que estar bem especificado quais são as intencionalidades daquela aula, quais são os objetos de conhecimento, as competências e habilidades. O vídeo, o uso do cinema e outros recursos que também podemos citar durante uma aula, apresentar para os nossos estudantes, eles precisam estar cientes que é apenas o meio, a maneira que nós vamos chegar no verdadeiro objetivo, que o objetivo principal é a execução das habilidades, ok? Produção, próximo slide, por gentileza. Bom, e quais são as intencionalidades principais do uso de vídeo em sua aula? Né? Alguns pontos positivos do uso desse vídeo. Primeiro, o vídeo pode possibilitar a melhorar as habilidades de argumentação, tanto a nossa, enquanto educadores, quanto dos nossos estudantes, né?
Quem já assistiu o vídeo de maneira do lazer, a gente percebe que quando a gente assiste vídeos, embora seja um momento de desconcentração, tudo mais, mas melhora a nossa argumentação, melhora o nosso senso crítico. Então, usar vídeos também para fins pedagógicos pode possibilitar a melhor argumentação e criticidade dos nossos estudantes, ok? Segundo ponto positivo é facilitar a compreensão sobre determinado tema. Vou dar um exemplo da área do professor Ademir, aula de história, né? Por exemplo, um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Não descaracterizando a importância dos livros didáticos, dos materiais de apoio, que também são importantíssimos. Mas se trabalharmos com vídeos sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, podemos possibilitar uma melhor compreensão desse fato histórico. Podemos possibilitar aos nossos estudantes um melhor debate, uma melhor argumentação sobre essa temática. E aí, se você me permite, professora Sandra, por exemplo, a gente pode pensar, professores, que no caso de história, por exemplo, o vídeo, professora Sandra, é um recurso, mas o conteúdo do vídeo é uma fonte histórica. Então, veja, no geral, a gente parte, às vezes, de uma análise de que um vídeo, por exemplo, um documentário, ele é produzido através de fontes escritas. Então, vai transformar aquela escrita documental, né, numa narrativa visual e de movimento. O que, neste caso, professora Sandra, facilita, por exemplo, com que o estudante ele consiga aprender um determinado conteúdo e entender que as fontes elas não são estáticas, né? Elas não são engessadas, elas assumem, portanto, uma outra característica. É claro que a gente está pensando aqui que, quando falamos em vídeo, e aí a gente tem várias classificações, e no sentido do vídeo, enquanto, por exemplo, um documentário, né, ele será produzido a partir de determinadas fontes. Mas isso facilita, por isso que quando a professora Sandra coloca aqui, melhorar as habilidades de argumentação, está relacionado com a competência que nós vamos trabalhar hoje, que é a competência 7, inclusive. Então, sim, professor, estou dando aqui um spoiler do que está vindo à frente, mas é muito interessante. E quando ela menciona disparar depois aí a questão da atividade escrita, que ela já vai explicar, veja, você está partindo, vamos supor que é um vídeo de um documentário, né? O documentário foi elaborado a partir de fontes escritas, pode ser, né? Existem outras possibilidades também, mas o aluno depois, quando ele faz a análise daquele documentário, ele vai transformar, né, aquela mensagem num conteúdo agora escrito de compreensão para ele, vai fazer sentido também. Então, como a professora mencionou, como recurso, eu diria assim que é um recurso muito interessante de se utilizar, ainda mais hoje, né, com o avanço tecnológico e midiático que nós vemos aí, principalmente nas redes sociais. Perfeito, muito bem colocado, professor Ademir. Então, lembra que eu falei no início que o vídeo não pode ser o começo, meio e fim de sua aula, e sim apenas um recurso? Apenas, eu coloco entre parênteses, porque a gente sabe que não é na maneira de colocar como inferior no recurso pedagógico, mas colocar como parte importante desse plano de aula. Outro elemento que pode ser acrescentado nessa exibição de vídeos é disparar uma atividade de escrita. Por que não, professores, que ao exibir um vídeo, né, de diferentes temáticas, diferentes objetos de conhecimento, possibilitar que, após a exibição deste vídeo, os alunos colocam, por meio da escrita, as suas percepções, os seus levantamentos e os seus conhecimentos adquiridos por meio do vídeo ou até mesmo conhecimentos já prévios sobre aquele assunto. Então, uma dica, né, que eu já observei muitos professores realizarem é, aí, ao exibir um vídeo, solicitar aos estudantes que escrevam em grupo ou individualmente as suas principais impressões sobre o vídeo, né? Então, é uma dica bem interessante, professor Ademir, e que trabalham diversas metodologias, tanto a exibição do vídeo, quanto a elaboração de uma escrita por meio de uma atividade mais crítica, mais
desenvolvida, ok? O próximo ponto é informar e explicar um conteúdo. Claro que a aula expositiva também é um recurso bacana, é uma metodologia interessante, mas a exibição do vídeo também pode ser usada, pode beneficiar na informação e na explicação de um determinado conteúdo. Então, é uma dica preciosa também. E o próximo ponto é ensinar sobre a condução da narrativa, né? O professor Ademir ele falou muito bem do uso de documentários, né? De vídeos mais ficcionais também. São vários estilos, dentro da ideia cinematográfica, são vários estilos, várias abordagens, mas é importante apresentar para os nossos alunos quais são as narrativas usadas em cada modelo, cada estilo. Então, antes de exibir o vídeo, é claro que muitos estudantes têm conhecimento mais aprofundado sobre isso, né? A gente não pode tirar o mérito também, mas é importante destacar qual é o estilo do vídeo exibido, qual é o estilo da abordagem, né? Logo mais adiante, mas eu já posso adiantar, que também por que a gente não fazer uma pesquisa sobre as intencionalidades da produção daquele vídeo, daquele filme, quem é o diretor, quais são as empresas envolvidas na produção desse vídeo, qual é a verdadeira intencionalidade. Então, exibir um vídeo em sala de aula requer, novamente, professor Ademir, um planejamento. Planejamento dentro do plano de aula, mas um planejamento para conhecer a fundo as verdadeiras intencionalidades daquele vídeo, daquele filme. E aí, se você me permite, né, como, por exemplo, na geografia a gente fala que o cartógrafo ele também tem sua intencionalidade a produzir o mapa. As fontes documentais elas são escritas a partir de uma determinada pressão social. Então, quem está escrevendo, está produzindo o documento, também sofre a pressão da sua própria época. E aí, como a professora disse, o vídeo não é diferente. E esse é o ponto que o estudante precisa aprender e também identificar ali no seu processo de aprendizagem. Ele tem que entender que qualquer tipo de produção, quem produz, não é neutro, né? Tem a sua intencionalidade, tem os seus objetivos por trás, né? E, claro, a gente utiliza, às vezes, muito deles no processo de ensino-aprendizagem porque a gente quer associar, relacionar a um determinado conteúdo e a aprendizagem de uma habilidade. Mas a gente não pode perder de vista que qualquer tipo de conteúdo produzido, ele é produzido com uma intencionalidade, quer seja uma intencionalidade educacional, por exemplo. Vamos pensar aqui nos vídeos da TV Escola. Tem finalidade educacional, mas também, né, tem uma intencionalidade da produção por trás e pontos como esse. Eu diria até mais, como hoje aqui, nós temos uma intencionalidade. Você aí que está assistindo, qual que é a intencionalidade aqui dessa formação? Né? Aprimorar o pensamento, a reflexão do uso metodológico de outras fontes e de recursos, como a professora Sandra Jardim tem colocado aqui para nós. Professora? Nossa, muito bem, professor Ademir. Eu acho que esse ponto que você levantou sobre a falta, né, a ausência de neutralidade dos vídeos é importantíssimo. A gente tem que já, no ponto de partida, entendemos que nenhum vídeo, nenhum filme, nenhum documentário, né, a nossa ação atual aqui tem uma intencionalidade. E quando a gente exibe um vídeo, a responsabilidade da exibição desse vídeo em sala de aula é muito maior, para entendermos qual é a intencionalidade, se está de acordo com o objeto de conhecimento que estamos apresentando, com as habilidades do currículo. Então, usar vídeo, né, não é apenas usar por usar. Requer uma responsabilidade, requer um estudo prévio e um planejamento, como eu já disse, e eu volto a reforçar com vocês. Ok? Produção, por favor, próximo slide. Eu vou apresentar para vocês uma pesquisa, né, elaborada pela Universidade de São Paulo. Eu tenho aqui o nome do pesquisador, professor Silva Júnior, sobre a importância do uso dos recursos audiovisuais para fins pedagógicos, né? E, na verdade, a intencionalidade desta pesquisa é perceber de que forma as pessoas aprendem mais, professor Ademir,
quais são as formas que as pessoas aprendem, assimilam mais, né? Não decorar, não é apenas decorar, mas entender, argumentar, debater sobre determinado assunto. E no processo de ensino-aprendizagem, se apropriar. Exatamente, muito bem. Então, ó, vou apresentar aqui a pesquisa para vocês, que é bem interessante. 1%, apenas 1% aprendem por meio do gosto, né? Então, assim, eu gosto de gastronomia, né? Mas diz a pesquisa que nós não aprendemos muito quando experimentamos as coisas. 1,5% aprendem por meio do tato, né? Do toque. 3,5% aprendem por meio do olfato. 11% aprendem por meio da audição, de ouvir. E 83%, né, gente? 83% aprendem por meio da visão, de olhar, de assistir, de ver aquele assunto, né? Então, volto lá ao exemplo da Segunda Guerra Mundial. Será que, ao ler, né, ao ler o conteúdo e depois, ou antes, né, a ordem acho que não entra nesse mérito, mas olhar os fatos históricos, mesmo que sejam cinematográficos, não é importante também nesse recurso pedagógico? Não é importante nessa assimilação, nessa apropriação de conteúdo? Então, é uma pesquisa interessantíssima, porque faz a gente refletir sobre quais recursos que nós estamos disponibilizando para os nossos estudantes. Importante destacar, professor Ademir, a importância de diversificar esses recursos. Tem um perigo aí também. 83% por meio da visão, aprendem mais por meio da visão. Então, eu só vou passar vídeos, né? 2 aulas de sociologia por semana, todas as aulas eu vou passar vídeo. Também não é ideal, né, pessoal? Nós temos que diversificar os recursos disponibilizados. Então, nós temos que diversificar e entender a realidade dos nossos estudantes. A gente fala sempre isso, né, professor Ademir, mas é importante, sim. Nós conhecemos a nossa turma. Nós conhecemos os nossos estudantes mais profundamente na questão da perspectiva intelectual, né? O ser humano, tem estudos da psicologia que explicam isso, as diferentes particularidades intelectuais de cada ser humano. Então, uns aprendem mais de uma forma, outros aprendem de outra forma. Isso não tem nada de errado. Mostra que existe uma diversificação intelectual de cada pessoa. Mas, quando nós trabalhamos com 40 estudantes numa mesma turma, é um desafio, sim, entendermos as particularidades intelectuais de cada aluno nosso. Se você me permite, tem um aspecto que você falou da gente conhecer a turma. Eu tive 4 salas de 8º anos e eu percebi que eles gostavam muito de assistir filme. Aí eu elaborei, montei um blog, professora Sandra, e passei a todo final de semana deixar um filme. Buscava algum filme que estava disponível no YouTube ou em outro site, colocava o link, colocava ali um breve resumo do que o aluno iria encontrar e deixava lá no blog o canal de fóruns liberado para que eles fizessem comentários. Então, toda sexta-feira eu indicava um filme para os alunos e falava assim, olha, estou liberando um filme aqui para vocês, que tem uma relação com isso e com aquilo, e falava muita coisa. Falava, olha, caso vocês queiram assistir, e é interessante que muitos estudantes acessavam e assistiam. E aí, na segunda-feira, quando eu voltava para a sala de aula, o meu assunto inicial era, e aí, vocês viram aquela cena do filme? Nem perguntava se eles tinham assistido. Já ia puxando uma cena ou outra, aí eu percebia que no início um tinha assistido, 2, 3, mas que no decorrer dos meses, eu tinha mais de 80% dos alunos assistindo. Então, a gente iniciava a aula debatendo alguns filmes e, às vezes, também relacionando com aquilo que eles tinham assistido. Isso é fazer com que o estudante seja engajado na área da educação de forma tranquila. Perfeito. Esse exemplo que você bem usou me fez lembrar, teve um determinado acontecimento, estava em sala de aula, e eu perguntei para os meus alunos se eles assistiram por meio dos telejornais,
né? Também é importante entendermos o que os nossos estudantes estão assistindo. Se eles estão acompanhando as notícias, se eles estão acompanhando os vídeos, os filmes que estão exibidos na TV aberta, em recursos que estão disponíveis, né, a eles. Claro que a gente não pode delimitar. Por isso que eu falo de importante conhecer a sua turma. Determinada turma pode ter um streaming de preferência, né? Sem fazer destaque para nenhum outro, mas conhecendo o nosso estudante, nós vamos entender quais recursos de vídeos, de filmes que eles costumam assistir, de séries também, né, que são bastante populares. Então, perceber os interesses e se esses recursos que os estudantes estão assistindo também pode ser relacionado com o objeto de conhecimento, com a habilidade que o professor está lecionando naquele momento, né? E aí, mais um ponto interessante, veja também o que eu fazia e que dava muito certo. Isso não atingia 100% dos estudantes, mas a início uns 20%, depois chegou em média de 60% a 70%. Eu dizia o seguinte, aluno que fizer uma análise dos filmes, das animações que eu deixar disponível no blog e associar ao conteúdo relacionado ao bimestre que está aprendendo, se elaborar um relatório e me entregar, será aproveitado, portanto, parcialmente como uma pontuação, uma nota. Então, veja, a gente não considera que a gente precisa aproveitar e ter uma análise dos conhecimentos prévios dos estudantes. Então, às vezes, ele associava com questões pessoais, com aprendizagem, e já me gerava, por exemplo, uma atividade como se fosse alguma coisa de recuperação, uma atividade complementar, que me auxiliava bastante na hora de fazer a composição, por exemplo, da nota. E assim, tudo com muita tranquilidade, sem dizer que era uma avaliação, funcionava muito bem. Muito bem mesmo. Possibilitar, na verdade, assim, claro que podemos sim pesquisar, usar os vídeos já dentro desse planejamento que eu tanto falo, mas possibilitar o que já está sendo exibido por outros veículos de comunicação que os estudantes têm acesso, né? Não adianta a gente pensar, eu assisto filme, série em determinado local e eu acho que meus estudantes não assistem. Ou assistem, enfim, é preciso conhecer, é preciso conversar com os estudantes para saber o que eles estão assistindo, qual é o veículo de comunicação, qual é o estilo de vídeo que eles estão tendo acesso, estão consumindo, né? Porque tudo é um consumo também, tá bom? Produção, por gentileza, a próxima slide. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais desse planejamento. Estou falando tanto do planejamento, mas vou falar mais especificamente dele, né? Como que a gente pode fazer esse planejamento colocando como recurso o uso de vídeos, né? Primeira coisa, qual é o assunto, né, professor Ademir? Qual é o assunto a ser abordado naquele vídeo? Né? Então, eu quero falar sobre indústria cultural. Olha que tema muito bacana da área de sociologia. E emergente, hein? E emergente. Então, eu preciso procurar, pesquisar vídeos que falem sobre indústria cultural. Meio óbvio. Depois, quais são os seus objetivos de aprendizagem? Como o professor Ademir já citou, a intencionalidade daquele vídeo. Né? Então, eu já falei que eu quero pesquisar um vídeo sobre indústria cultural. Mas, quais são os objetivos? Né? Eu vou dar um exemplo aí do material de filosofia. Quando a gente fala de indústria cultural, nós usamos, sim, grandes filósofos da Escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, por exemplo, Walter Benjamin. Então, por que não pesquisar vídeos sobre o Adorno, sobre a linha filosófica de Walter Benjamin e esteja bem parecido? Não estou falando que precisa ser um documentário sobre Adorno ou Benjamin, Ademir, mas precisa estar a linha filosófica desses autores que estão presentes no material de apoio da Secretaria de Educação. Precisa estar dialogando com os materiais oficiais. Tudo bem? Próximo ponto desse planejamento é onde o vídeo se inserirá em relação ao seu objeto de conhecimento. Né? Se vocês perceberem no material de apoio, que nós vamos falar mais atentamente, cada situação de aprendizagem tem etapas. Né? Na verdade, no novo ensino médio, nós chamamos de momentos. Então, eu preciso destacar
onde o vídeo estará inserido, em que momento ele está inserido naquela situação de aprendizagem. Lembre-se que o vídeo não é começo, meio e fim, ele é recurso, então ele precisa estar delimitado, isso. Qual é o momento específico daquela situação de aprendizagem, ok? A próxima é liderar discussões responsáveis. Tem assuntos polêmicos, né, Ademir? E muitos, hein? E muitos vídeos com assuntos muito polêmicos. Se for sociologia política, então dá até para se fartar. A história também, não é só meu componente, não. É que sociologia política é sempre um pezinho bem aqui no odierno, né? É arriscado. Por isso que eu falo até dessa questão do planejamento. Mas porque é verdade, determinados vídeos, gente, podemos escolher serem a intencionalidade muito boa, mas nós precisamos planejar também a possibilidade de debate em sala de aula. Como vai ser organizado esse debate? Será que nós vamos conseguir, na verdade, organizar esse debate de forma mais tranquila, saudável? A gente tem que planejar. E aí, assim, vale ressaltar o que a professora Sandra está mencionando, o debate é uma metodologia também de ensino. Então, o professor precisa conhecer como uma estrutura de debate. Aqui a gente brincou um pouquinho no sentido de, dependendo do tema, gera aí um volume grande, né, de conversa, mas veja, se o debate é uma metodologia de ensino e aprendizagem, então precisa ter, de fato, uma delimitação onde eu quero chegar com aquele debate, né, para que esse debate se torne também uma forma de apropriação relacionada à habilidade e, claro, ao objeto de conhecimento. Muito bem. Próximo slide. Isso, já está no slide próprio. Algumas dicas aqui para essa discussão, esse debate responsável, de forma harmônica dentro de sala de aula. Concordo. Ok, concordo com o tema exibido pelo vídeo. Discordo por quê? Não é apenas dizer concordo ou discordo, e sim justificar. Mostrar por que você concorda e mostrar por que você discorda. Né? Então, de forma respeitosa. Não é porque o Ademir discorda de algum assunto comigo que eu vou tratar de forma respeitosa. Então, eu preciso ensinar aos meus estudantes como também discordar do colega. Não, a diversidade de pensamentos tem que ser valorizada. Mas a gente também precisa explicar para os nossos estudantes a importância de respeitar opiniões divergentes à nossa. Ok? Eu planejo também é uma forma de você possibilitar uma discussão responsável, né? Fomentar aquela ideia de forma intencional. Tem uma pergunta sobre alguns temas exibidos no vídeo pode possibilitar, na verdade, alguma divergência, mas também dúvidas, levantar questões que você, professor, não consiga responder durante a aula. Então, é importante que nenhuma dúvida do estudante fique sem resposta. Então, anote, coloque, depois pesquise, procure entender e depois possibilitar responder a dúvida daquele estudante. Aí, professora Sandra, eu dou até uma dica, por exemplo, isso já me ocorreu em sala de aula, em alguns momentos, dependendo do conteúdo de recurso que eu estava utilizando, às vezes um ou outro estudante poderia ter feito uma pergunta que não determinava aquele tipo de conhecimento. O que eu fazia, né? Então, claro, a gente como professor, a gente não tem também a pretensão de saber tudo. Não é assim que funciona a coisa. Mas eu anotava, fazia isso que você mencionava, anotava e na aula seguinte já entrava, colocava uma listinha, por exemplo, na lousa, respondendo as dúvidas. Vamos lá, então fulano de tal perguntou sobre isso. Fazia aquela retomada, até mesmo porque, veja, são alguns pontos interessantes. A gente às vezes acha que o estudante esqueceu da pergunta. Quando ele não esquece. E aí depois ele fala, eu pergunto, o professor não responde. Né? E aí fragiliza a atividade docente. Então, adiar a resposta, porque você disse que vai fazer uma pesquisa, está dentro da ação do docente. Né?
mas é importante depois responder ao estudante, mesmo que às vezes aquela pergunta não esteja plenamente relacionado ao conteúdo. Mas nesse sentido você tem razão, Sandra. Responder o estudante é muito importante. Sim, nenhuma dúvida pode ficar sem resposta. É normal, é absolutamente normal não termos as respostas para tudo. Mas principalmente falar para o estudante. Eu vou pesquisar e na próxima aula vou trazer a resposta para você, ok? Outra dica aqui. Eu me pergunto. Então, mostrar para o estudante, talvez, reflexões, né? Então, quando assistimos o vídeo, lembra da ideia de assistir o vídeo antes da aula, ter conhecimento de todo o processo do vídeo? A gente pode até destacar cenas que possam gerar reflexões, né, professor Ademir, dentro daquela temática. Conhecendo a turma, como eu sei que vocês conhecem, vocês já percebem, nossa, este assunto pode gerar uma espécie de reflexão. Então, na hora de possibilitar, de fomentar o debate, a gente já sabe quais temas, quais cenas específicas possam gerar mais reflexões, mais dúvidas, enfim, mais apontamentos neste debate, ok? Isso me lembra é muito legal, professor Ademir, e isso eu acho incrível. Professores que conseguem, ao exibir um vídeo, um documentário, conseguem, depois dar um stop e fazer alguns ganchos e trazer algumas discussões que não estão propriamente no vídeo, mas conseguem lembrar de outros fatos históricos, outros acontecimentos, outros temas que conseguem dialogar com o tema do vídeo. Você lembra de alguma vez que já conseguiu fazer isso? Assim, normalmente os filmes, os documentários que eu assisto sempre me traz alguma memória, alguma sensação, às vezes que está relacionado com questões mais pessoais ou questões de memória recente, mas a gente se lembra assim. Hoje, né, claro, com mais maturidade, dependendo da situação, você associa com um evento já ocorrido há alguns anos, às vezes até algumas décadas, né? Eu já posso falar de algumas décadas, professora Sandra. Você pode, eu não. Você pode me dizer mais? Embora o vídeo, né, escolhido seja muito bom, assim, uma escolha muito legal da parte dos professores, tem alguns assuntos, alguns temas, alguns objetos de conhecimento que possam ser mais aprofundados. Então, não fique, de novo a palavra que eu não consigo dizer, delimitando. Né? Delimitando, Não fique preso apenas ao assunto específico, à abordagem daquele vídeo. É importante possibilitar para o estudante, por meio do debate, o que ele pode dizer mais sobre aquele assunto, que recursos que ele pode usar para falar mais sobre aquele assunto. Talvez não, né? Com certeza, no material de apoio, no livro didático, em outros recursos, ele pode aumentar a criticidade sobre aquele mesmo assunto. Tudo bem? A próxima encontrei algumas evidências para apoiar a minha ideia. Logicamente, quando você coloca o assunto em debate, os estudantes têm opiniões formadas. Aquela velha história do concordo e discordo. Mas possibilite para o estudante que eles tragam evidências do porquê eles concordam ou discordam, né? Pesquisas, lembra que eu falei da importância? Eu até mostrei para vocês agora há pouco da importância da visão para a aprendizagem. Eu mostrei evidências, possibilidades de reflexão sobre essa temática. Então, todos os assuntos e a nossa área, felizmente, professor Ademir é riquíssima sobre isso, consegue possibilitar evidências, dados estatísticos, pesquisas, artigos para fomentar a nossa opinião, a nossa criticidade sobre aquele objeto. Ok? Próximo slide, por favor. Aí algumas considerações importantes na hora de elaborar o plano de aula usando vídeos. Perguntas antes do visionamento. Então, é o que eu já falei mais ou menos para vocês, né? A gente consegue prever que reflexão possam ser geradas na exibição desse vídeo, porque nós vamos assisti-lo antes, isso é fato.
Então, a gente já consegue, da exibição, a gente já anota que perguntas que possam ser direcionadas sobre aquele vídeo. Tudo bem? Perguntas depois do visionamento. Aí que é legal, porque a gente não está prevendo. A gente vai pegar uma coisa que é de efeito surpresa. Então, ao assistir o vídeo, você pode prever uma reflexão. Chega durante a aula, outras reflexões possam surgir, professor Ademir. E a gente tem que estar preparado para isso, tá? Então, igual aquilo que eu já falei. Tem assuntos que a gente pode não dominar naquele momento, mas temos que estar dispostos a mostrar para os nossos alunos que a gente também pode pesquisar, também pode levantar evidências para melhor debate na próxima aula, ok? Possibilitar de criar processos e produtos diferenciados de acordo com a turma ou os estudantes. Isso já aconteceu comigo, professor Ademir. Eu exibi um vídeo de determinado objeto de conhecimento. Sociologia tem muitas salas, muitas. Você não tem nem ideia quantas turmas eu tinha. Cada vídeo, cada sala, cada exibição que eu apresentei para a turma foi recebida de formas diferentes. As turmas são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, embora eu faça o planejamento, o plano de aula seja o mesmo, o processo, o produto se diferencia de acordo com a turma. Os interesses são diferentes. Então, nós precisamos estar preparados para isso também. Ok? Próximo slide. O vídeo pode ser usado em sala de aula para instrução inclusiva das seguintes maneiras. Primeiro, conteúdo diferenciado. Então, diversificar os conteúdos, os recursos, é o método apropriado, ok? Também lembrei para vocês que não é o único. Temos que usar outros recursos também. A gente está possibilitando uma formação sobre o uso de vídeos. Mas também, né, professor Ademir, a gente pode possibilitar uma formação sobre o uso de música. Eu adoro trabalhar com música também. Alguns professores têm umas características bacanas do uso do teatro. Alinhar com a arte em geral. Então, diversificar todo o conteúdo é importantíssimo no processo de ensino e aprendizagem. Um processo diferenciado. Quem não gosta, né? Nós somos estudantes também. Somos educadores, mas ao mesmo tempo somos estudantes. Então, quando o processo é diferenciado, a aula é mais dinâmica, logo o interesse é muito maior. Então, diversificar esse processo é muito bacana também, convenhamos. E o produto diferenciado? Então, no nosso caso, o produto é o vídeo. Então, conhecer todos os estilos. Eu gosto de documentários, mas eu também gosto de filmes ficcionais. Lembrando que um cuidado importante, professor Ademir, longa-metragem. Temos o longa-metragem e o curta-metragem. Será que o longa-metragem está de acordo com o tempo de aula? Quando a gente pensa no plano de aula, também a gente tem que falar do quesito tempo. Já aconteceu comigo que muitos professores que usam vídeos solicitaram o tempo de aula do colega. Neste caso, é aconselhável usar o fator interdisciplinar. Muitos vídeos possam ser usados na área de ciências humanas, mas também conseguem ser usados na execução da habilidade de língua portuguesa, de arte, de vários outros componentes. Então, quando podemos usar longa-metragem, nada impede o uso de longa-metragem, né, que o tempo é maior. Mas aí a gente indica a maneira interdisciplinar. A interdisciplinaridade tem que ser colocada em evidência, neste caso, em um trabalho compartilhado com os outros professores. Eu, por exemplo, também já vivenciei e tive essa experiência. Eu considero também, por exemplo, que no caso os professores precisam previamente acordados, né? Elaborar um plano interdisciplinar. Veja, normalmente professores que possuem a mesma sala podem associar, né, um determinado vídeo relacionando a determinados objetos de conhecimento, determinadas habilidades,
ou até mesmo extraindo outros fatores que estão ali inseridos na mensagem do vídeo. Então, essa conversa prévia, né, entre os docentes, ela é fundamental, né, para que se evite, por exemplo, de chegar na sala, você pensou no vídeo e aí tinha lá, sei lá, 60 minutos, e os alunos fiquem, mas a gente quer concluir, aí você precisa entrar na aula do colega. Sim. Então, essas ações prévias, esses combinados prévios, evita, portanto, às vezes, muito mal entendido que às vezes ocorre. Exatamente, ocorre, eu já presenciei sim. Então, conversar com o professor, realizar o plano de aula de forma compartilhada, em parceria mesmo, elencar o uso do vídeo, mas de acordo com competências e habilidades próprias de cada componente. Então, dá para trabalhar a longa-metragem? Dá sim, embora o tempo de vídeo seja maior, mas trabalhar com outros componentes de forma interdisciplinar neste caso, ok? Algumas dicas importantes para trabalhar neste pós-visionamento com os nossos estudantes. Não quer dizer que devem ser destacadas, cumpridas, mas são dicas, sugestões que eu, particularmente, eu já fiz e eu achei muito exitoso. Escreva um texto, descrever uma cena de um vídeo. Isso é muito legal, a gente possibilitar que o estudante escreva e as impressões sobre aquela cena específica. Elabore um pôster informativo ou artigo sobre o tema de um vídeo. Isso me dá uma memória afetiva, professor Demir. Eu tive uma professora de arte, não foram décadas atrás, porque eu sou mais nova que você, mas ela pediu para assistir um vídeo e, como professora de arte, ela pediu para desenhar uma cena específica daquele filme que foi exibido em sala de aula. Isso já faz algum tempinho e eu nunca esqueci, porque eu achei muito interessante, né? Ela poderia falar, desenha determinada figura. Não seria a mesma coisa. Então, teve um vídeo, teve um debate e ela falou, desenhe com as suas impressões sobre aquela cena. Eu achei muito legal. Eu consigo perceber, por exemplo, já algumas intencionalidades. Fazer o desenho a partir de uma determinada cena é extrair aquilo que o aluno captou, né? Então, por que captou aquela mensagem? E por que quis transformar aquela mensagem que é visionada num dado concreto? Porque o desenho ele se torna ali real, ele é produzido, né? Então, são pontos que levam a gente para pensar. Na psicologia educacional, da qual também eu sou oriundo, a gente sabe que os desenhos, eles expressam determinados sentimentos e pensamentos daquilo que você está transformando do plano abstrato para o plano concreto. Então, é importante aí destacar esse ponto, professores. Muito bom. O próximo ponto é, faça seu próprio vídeo sobre um tema que o instigou, né? Nós temos alunos com múltiplos talentos, então eu já até, em sala de aula, até possibilitei isso, e eu já comprovei a habilidade de nossos estudantes. Então, produzir vídeos, assista o vídeo, mas que o aluno também consiga produzir vídeos sobre aquele assunto de sala de aula, aquele debate, e possibilite não um vídeo pronto, mas que eles mesmos produzam, elaborem, escrevam cenas, roteirizam os seus próprios vídeos. É uma habilidade é uma atividade muito bacana também, professor Ademir. Requer tempo, requer dedicação, planejamento, mas o resultado final é muito interessante também, ok? Próximo slide. Qual é o uso possível deste vídeo? A gente tem que prestar atenção também. Lembra que eu falei de conhecer a turma? Eu gosto de determinado filme. Vou dar um exemplo. Só que eu sei que eu preciso ter acesso àquele vídeo. Nem todos os filmes nós temos acesso livre. Então, a gente precisa pensar também do acesso a esse vídeo, né? De que forma? Temos sites de domínio público, temos sites de universidades públicas que também tem um acervo de vídeos, né? Redes sociais específicas de vídeos. São vários repositórios e domínios livres disponíveis aí na internet. No caso, você precisa estar sempre fazendo uma pesquisa, um levantamento,
Se colocar, por exemplo, o nome lá no buscador do Google, normalmente já aparece. Exatamente. E outra que a gente também tem que ter cuidado. Eu gosto de um determinado filme, mas está no streaming fechado, que é, né, é pago. Então, a gente já sabe que vai ter aí um entrave e uma dificuldade na exibição, tá? Como posso abordar o filme dentro de meu componente curricular? Então, já falei isso um pouco da intencionalidade do vídeo, de saber qual o momento que vai ser exibido esse vídeo. Ele é adequado à faixa etária de minha turma? Isso é importante, hein, professor Ademir? O vídeo ele é interessante para nós. Somos adultos, maiores de 18 anos. Não vou falar a idade de ninguém aqui, mas somos adultos. Só que nossos estudantes, a grande parte não são. Então, entender também na hora de pesquisar o vídeo qual é a faixa etária, se está apropriada para a idade dos nossos estudantes, né? Então, nós lecionamos para anos iniciais e para o ensino médio, o EJA também. Então, a gente precisa entender, na hora de escolher um vídeo, qual é a faixa etária do nosso estudante, se está de acordo com a faixa etária do vídeo também, ok? Próximo slide, por favor. Planejamento para uso do vídeo, definir a exibição, quando vai ser exibido. Eu gostava muito, professor Ademir, quando eu tinha dobradinha, porque sociologia, né, nós sabemos que são 2 aulas por semana. Então, quando eu tinha dobradinha, a possibilidade de usar vídeos é muito maior, é muito mais interessante. Porque você consegue, numa aula só, né, num dia só, na verdade, exibir o vídeo e o debate. E isso é bem legal. Então, saber quando vai ser exibido o vídeo requer um planejamento também. Incentivar os estudantes, né? Falar, olha, hoje vai ter esse vídeo, mas ele é muito interessante. Fazer uma propaganda, gente. Fazer uma propaganda do vídeo que você mesmo escolheu com todo carinho. Isso também é bacana para a sua aula. Criar roteiro e análise do vídeo, né? Então, já entra naquilo que eu já lhe disse. Saber a intencionalidade, analisar o vídeo, de onde ele veio, quem é o diretor, quem são os atores, qual é a linha, né, deste vídeo. É bem importante também nesse planejamento. Tudo bem? Próximo slide. Aqui é só uma análise prévia do histórico do cinema. A gente não vai entrar em muitos detalhes por causa do tempo, tem outros assuntos a ser abordados, mas é importante a gente colocar algumas delimitações de tempo, de fatos históricos. Nas referências, no final desse PPT, desse material, está o recurso que nós usamos sobre a história do cinema e possam ser pesquisados por vocês. Então, primeiro a gente tem que entender a origem do cinema, por meio dos irmãos Lumière, em 1895. Embora tenha estudos falando que não foram os irmãos Lumière. Então, aí a gente precisa entender um pouco esse processo. Dependendo da escola que o professor de Ciências Humanas vier, normalmente universidades que priorizam um pouco mais a formação de produções epistemológicas francesas, certamente vão defender a tese dos irmãos Lumière. Mas tem a estadunidense também. Sim, a linha, né? Mas a linha francesa defende os irmãos Lumière, isso é fato. Cinema dos primeiros tempos, uma abordagem de 1894 a 1903, né? Comecinho das ideias de cinema. Quais são as intencionalidades do cinema do final do século XIX e início do XX? Então, a gente que gosta muito dessa área, a gente pode perceber que também tem a ver com a intencionalidade daquela época, daquela sociedade, daqueles fatos políticos, enfim, tudo tem relação, né? Então, o cinema não está à parte da sociedade. Cinema narrativo, de 1908 a 1915, onde foram destacados o uso de vídeos sobre poesia, poemas, relatos da sociedade do início do século XX, né? Então, o Brasil também trouxe um pouquinho dessa característica do cinema narrativo, que também, gente, tem muita influência francesa, né? O cinema brasileiro, que a gente destaca aqui todas as nossas divergências, todas as nossas dificuldades, o acesso, que a gente não pode deixar de falar, o acesso ao cinema no Brasil, mas com a importância de a gente valorizar o nosso cinema, as nossas produções nacionais. Eu quero aproveitar aqui, Sandra, e destacar um ponto. Eu ando assistindo muitos filmes nacionais e, olha,
o cinema brasileiro não está devendo nada para ninguém não, viu? São produções cada vez melhores, com diretores extremamente habilidosos, tanto é que se a gente for analisar, e boa parte dos produtores que atuam em filmes e produções, principalmente na área de animações, a nível de Hollywood, são pessoas de origem aqui, ó, do Brasil, viu? Então, o Brasil tem excelentes pessoas trabalhando e o cinema brasileiro vale a pena assistir. Eu venho assistindo e eu estou impressionado com um salto de qualidade. Eu estou dizendo um salto mesmo, Sim, Sandra, porque eu sim. também assisti aí os filmes antigos. Então, não devemos nada para ninguém. Muito bem. Cinema novo, né? Que também tem uma influência dos Estados Unidos aí nesse cinema novo, no aspecto hollywoodiano, na forma de fazer cinema, na forma de pensar cinema. É muita influência aí, tem uma pitada maior dos Estados Unidos e dessa potência que existe dentro da indústria cultural norte-americana. Tá? Então, gente que é da filosofia e da sociologia, a gente estuda a indústria cultural, a gente vai entender que o cinema novo surge aí com várias discussões, mas também possibilita, Ademir, uma desigualdade social mais fortalecida também. Cinema no século XXI, que é o cinema atual, com todos os desafios, gente. Todos os desafios dentro do cinema, todos os desafios de produção de vídeos, de documentários. Nós somos da educação, nós temos os nossos entraves também, mas quem faz cinema no nosso país também tem seus problemas, seus entraves, suas indagações que precisam ser avançadas, que são dilemas também deste século, que todas as problematizações precisam ser vistas também na produção de bons filmes, bons documentários e bons recursos pedagógicos, né, que nós vamos usar esses cinemas também, esses vídeos, como produção pedagógica também, ok? Professor Muito Ademir? bem. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho então do material de apoio, professora Sandra. Vamos aqui analisar algumas dicas que aparecem nos cadernos. Nós pensamos algumas para mostrar para vocês o recurso que já está disponível, produzido aí pela equipe curricular da COPED, inserido no material, que às vezes, dependendo, o docente não tem aquele tempo hábil de fazer algumas pesquisas, mas a indicação já está lá, tá? Então são dois itens que se chama Saiba Mais e Notas de Rodapé. Vai aparecer para vocês aí. Esses dois recursos, eles estão disponíveis para vocês no caderno. Então, vamos aqui. O item Saiba Mais, ele é uma seção de indicações, de materiais extras. Então veja, aquele estudante que de repente precisa aprofundar um determinado conteúdo para desenvolver melhor a sua aprendizagem, Saiba Mais vai ajudar. E no item lá, Notas de Rodapé, vai aparecer no caderno e vão possibilitar que o estudante se aproprie melhor do que mesmo daquilo que a gente às vezes tem dificuldade de fazer com que o estudante aprenda, os conceitos. Tá? Agora, o mais importante é que esses dois itens que está disponível no caderno, professora Sandra, está alinhado e aqui se relaciona com a competência 7 que nós falamos aqui, porque isso vai dar as condições necessárias para que o estudante argumente com base em que mesmo? Em fatos e dados. Aonde está esses fatos, né, e esses dados? No Saiba Mais e nas notas de rodapé. Então, é um recurso. Pegamos aqui, por exemplo, no caderno de Geografia, 8º ano, veja, aqui é um item numerado, então, portanto, nós estamos falando do que mesmo? Só para a gente voltar, numerado, notas de rodapé, certo? Então, o vídeo, guerra comercial entre Estados Unidos e China deve afetar a economia do Brasil. Esse vídeo, ele está relacionado com a guerra comercial, né? E aí, portanto, eu consigo trabalhar a habilidade 07 e a habilidade 09, que está atrelado ao objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais. Eu estou trabalhando os BRICS, mas veja, né, como são países de economia emergente, ainda sofrem com pressão dos Estados Unidos. Existe uma concorrência muito forte. E o material complementar, deixa eu ver aqui mesmo, o material que está disponível lá nas notas de rodapé vai auxiliar bastante. Depois disso, nós temos ainda, né,
um outro item lá que pode ser acessado. Um vídeo, tudo sobre as constituições brasileiras. Aqui, deixa eu só voltar, guerra comercial, isso. Tem, então, também aqui tem um vídeo lá disponível que vai possibilitar com que o estudante identifique, né, e analise o equilíbrio das forças e dos sujeitos envolvidos, principalmente relacionado a disputas políticas. Então, lá no caderno do estudante também tem um material disponível que vai possibilitar, principalmente, tratar da questão da Constituição. Então, eu consigo tratar as habilidades, conforme nós vimos, veja, habilidade 15, habilidade 22 e ainda a habilidade 16, embora é o 8º e 9º ano, mas dependendo no processo de retomada, a gente consegue associar com a Constituição de 1988. É um vídeo que está disponível, esse vídeo conta a história das várias constituições, né? Então, auxilia bastante aí o professor. Ainda no caderno, por exemplo, de Geografia no ensino médio, olha só que interessante, trabalhar com pirâmide etária, normalmente parece, às vezes o aluno olha a pirâmide, ele já tem às vezes uma certa dificuldade de entender a construção. Então não basta ser apenas uma análise de dados. Então veja, lá no material Para Saber Mais, tem um vídeo disponível que vai justamente possibilitar que o estudante, veja, nesse caso aqui nós estamos falando de ensino médio, né? Lembra nas formações que falamos sobre juventudes? Neste caso, o estudante vai perceber que não se trata apenas de uma análise da pirâmide etária, mas que essa pirâmide etária também está associado a questões demográficas e populacionais, de repente na cidade que ele está inserido, na comunidade. Então, são materiais que já está disponível para o professor e que vai facilitar bastante aí o trabalho. Então, se você está com pouco tempo para pesquisar, o item Saiba Mais e os materiais complementares vão auxiliar bastante. Veja, por exemplo, que no caso aqui da atividade já tem um material e veja, um vídeo que está lá no YouTube, né? Eu consigo associar com quais habilidades? A habilidade 05, né, que vai tratar da análise da produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais. Mas eu vou também associar a questão da desigualdade no território, porque veja, essa distribuição das pessoas, nós sabemos que ela não é igual, né? Tem cidades que possuem mais habitantes ou dentro da cidade, bairros tem um índice um pouco maior e às vezes a qualidade de vida, vamos dizer assim, um IDH mais localizado ali, pode me indicar uma situação de vida às vezes complexa, né? E aí, professora Sandra, nós também temos o caderno do professor de filosofia e a professora Sandra vai trazer aqui para nós também informações. Então, professores, a dica é essa, acessem lá, né, as notas de rodapé, os materiais que já estão disponíveis no Saiba Mais, para que você possa aprimorar ainda mais a sua aula, tá? São dicas que já estão lá produzidas pela equipe curricular. Professora Sandra. Muito obrigada, professor Ademir. Eu achei interessante na sua explanação que dentro do material de apoio eles já colocam o acesso aos vídeos, mas em acesso aberto. Lembra que eu falei dessa importância? Então, todos os recursos disponíveis no material de apoio elaborado pela Coordenadoria Pedagógica são de acesso aberto, já para a gente não ter essa preocupação na hora de exibir em sala de aula, né? É importante também a gente frisar isso também. Bom, agora em filosofia. Filosofia, primeira série do ensino médio, né? O currículo do ensino médio. Lembra que eu falei dos momentos, a importância de trabalhar os momentos das situações de aprendizagem e onde os vídeos estão inseridos. Na primeira série do ensino médio, são momentos também, e o vídeo está inserido dentro da intencionalidade daquela situação de aprendizagem. Então, aqui no exemplo, qual que é a categoria que está sendo discutida? Território e fronteira.
né? E dentro um dos temas da categoria Território e Fronteira, já estou dando um spoiler para a semana que vem, um dos temas é a juventude, são as juventudes dentro do território. Então, falar um pouco dessa transição entre juventude para a velhice é um tema específico do componente de filosofia. Então, aqui no material de apoio, ele é indicado a exibição de um vídeo, de acesso aberto também, sobre a obra da filósofa Simone de Beauvoir, né? Então, uma obra que dialogue também com o livro A Velhice de Simone de Beauvoir, mas um café filosófico com outra autora, outra especialista neste tema, ok? Próximo slide. Então, aqui também, no nosso quadro, a gente apresenta qual é a habilidade usada neste vídeo e quais são os objetos de conhecimento compreendidos, que as concepções de infância, de juventude, a transição para a velhice. Então, todos esses temas são abordados. Perceba que em filosofia também tem um momento específico que é indicado a leitura mesmo da compreensão da Simone de Beauvoir com sua obra A Velhice. Mas o vídeo vai surgir como complemento da compreensão da Simone, né, da filósofa escolhida nessa temática. Próximo slide. Em filosofia também, agora a gente vai para um outro vídeo, mas muda um pouco o foco para Hobbes e Rousseau, a sociedade em debate, tá? Então, mais uma vez, o gênero documentário está presente aqui no material de apoio de filosofia. Acesso aberto. Próximo slide. Habilidade, a 206, e o objeto de conhecimento, a autonomia do indivíduo frente ao poder do Estado. Pensadores contratualistas. Então, é um documentário sobre a obra, uma linguagem mais próxima do estudante sobre Rousseau e Thomas Hobbes. Bem legal também, é uma dica bem legal para o ensino de filosofia. Próximo slide. Filosofia. Todos os professores, eu acho que vocês recordam do acervo que as bibliotecas das diretorias de ensino e as salas de leitura das unidades escolares possuem do programa Cultura é Currículo. Então, aqui, o caderno de filosofia indica 2 filmes. Lembra que eu falei da importância do acesso aos vídeos? Neste caso, é um acervo enviado em DVD para as unidades escolares. Então, são 2 filmes, O Visitante e As Senhoras do Negro, tá? Quais são as habilidades sobre esses 2 filmes, Ademir? Próximo slide. A habilidade 201 e os objetos de conhecimento, a reflexão ética, as exigências morais do homem moderno. Então, neste caso, não está num link próprio de uma rede social aberta, mas e sim num acervo que as unidades escolares, por meio do programa Sala de Leitura, recebeu quando teve, né, a exibição do programa Cultura e Currículo. Tudo bem? Cinema vai à escola, enfim, vários DVDs disponibilizados para as escolas. Próximo slide. Sociologia. Vamos para a Sociologia da primeira série do ensino médio. O vídeo indicado de uma maneira interdisciplinar, que nós destacamos muito bem aqui, é um vídeo que também pode ser usado nas aulas do componente de Geografia, mas aqui está presente Sociologia. Então, por que não a gente aqui fomentar um plano de aula conjunto com o professor de Geografia da primeira série do ensino médio? Fica a dica. Próximo slide. A habilidade é a 201 e o objeto de conhecimento é os processos de gentrificação em territorialidades. Então, é um vídeo que também vai fomentar o debate de xenofobia, migrações, conflitos socioespaciais e os territoriais. Então, é um vídeo bem legal e logo destaco a interdisciplinaridade com geografia neste caso. Próximo slide, em sociologia agora, desculpa. Em sociologia, lembra, Ademir, eu só estou recapitulando o que eu falei no início da formação. Usar o pós-visionamento, o antes-visionamento e o pós-visionamento. O antes-visionamento está colocado aqui
no material de sociologia. Por quê? Neste material é indicado a leitura de um texto sobre diáspora africana, você sabe o que é, né? Escrito pela Fundação Cultural Palmares, e depois da leitura crítica desse artigo, a exibição de um vídeo de animação chamado Interstella. Então, não é apenas a exibição do vídeo por si só. Ele precisa estar conjunto com uma atividade antes do visionamento, que no caso é a leitura de um texto. Ok? Próximo slide. A habilidade utilizada é a 202 e o objeto de conhecimento de sociologia é a segurança e equilíbrio social, os fluxos migratórios contemporâneos e o papel de estados e organismos internacionais no protecionismo. Tudo bem, pessoal? Então, percebam que no material de apoio do ensino médio está dividido em momentos, né? E cada momento, quando indica um vídeo, já está centralizado, já está apontado o antes-visionamento e o pós-visionamento, as atividades direcionadas na elaboração deste vídeo, na exibição desse vídeo, na verdade. Professor Ademir. É bem interessante o que você acabou de explicar. E veja só que interessante, professor. Além de possibilitar um trabalho interdisciplinar, veja que cada componente curricular vai ter lá o seu item Saiba Mais, os materiais complementares, esses itens enumerados que nós falamos para vocês. Então, acho que vale a pena, por exemplo, pedir para o aluno realizar pesquisa. Bem, estamos aí já encaminhando para o encerramento, então na próxima tela vamos falar um pouquinho aí de competências socioemocionais, conforme a gente lê. Então veja só, utilizar recursos visuais, no caso do vídeo, possibilita aí relacionar com abertura ao novo, né? Então veja, é uma macrocompetência, mas possibilita também curiosidade, trabalhar a competência, no caso, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Por quê? Porque o recurso do vídeo, normalmente, né, é uma linguagem diferenciada, então permite ao estudante estabelecer uma relação mais ampla, abstrair durante uma aula, né, e ainda se dá ao direito de elaborar novos procedimentos intelectuais. Veja, à medida que ele está assistindo um vídeo, a cognição ali está a milhão, né? Está trabalhando, está se relacionando a várias outras questões. Então, isso facilita bastante no sentido de pensar o seu próprio dia a dia, ser convencido de gerar novos hábitos e ainda, né, de repente, mediante aí o que você está sendo tratado em sala de aula, propor uma resolução de problemas por meio de soluções criativas. Então, tudo depende aí da intencionalidade que vocês estão pensando e utilizando. Bem, é o momento aí, então, agora, no próximo slide, para voltar lá ao diário de bordo. Se estava com você aí as suas anotações ao lado e você registrou, vai ser bem interessante para que vocês possam, portanto, pensar depois. A gente deixou aí um item Saiba Mais, tá? Então, tem um artigo e tem um livro para ser lido, fiquem à vontade para acessar depois, pegar mesmo no repositório. E por fim, aí nós temos as referências dos materiais que trabalhamos aqui neste dia, tá? Então, voltando agora aqui, eu me despeço de vocês, agradeço a todos, que possam ter aí um excelente dia de trabalho e até a próxima formação. Professora Sandra, é contigo. Ademir, professor Ademir, eu agradeço sua parceria nessa formação, agradeço a todos que estão assistindo essa formação também, todos os professores, todos os gestores, né, o núcleo pedagógico das diretorias de ensino que estão sempre presentes conosco. Então, muito obrigada, pessoal, pela cordialidade, parceria de vocês e até a próxima formação de Ciências Humanas.